Rede Alesp, são 10 horas com um minutinho. Vamos conversar com o deputado estadual pelo PSOL, Carlos Gianazzi. Muito bom dia ao senhor, tudo bem, deputado? O senhor nos ouve? Tá. Tá ouvindo? Sim, perfeitamente. Agora sim, bom dia, deputado. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado pelo convite. Vamos fazer uma conversa aqui agora de manhã. Ok, deputado, eu queria que o senhor falasse, então, um pouquinho das últimas medidas, então, tomadas pelo governo, né? Apoio aí ao combate ao coronavírus. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente da sua opinião. Olha, nós ficamos chocados com a medida provisória que foi publicada ontem, que ataca imensamente os trabalhadores, né? Que a medida provisória, ela autoriza a redução dos salários em até 70%. Isso vai trazer um prejuízo enorme, uma insegurança aos trabalhadores e às trabalhadoras da iniciativa privada. Essa medida provisória é um ataque, um confisco salarial dos trabalhadores. Eu acho que essa medida ela é perversa, ela é cruel e ela prejudica, sobretudo, não só os trabalhadores, mas a própria economia será impactada negativamente. Ela foi precipitada, desnecessária, né, e cria um clima de terror, de pânico, cria um clima mais tenebroso ainda, porque além de enfrentar o vírus, né, a Covid-19, nós enfrentamos também essa desorientação do governo Bolsonaro, que não tem, nós estamos à deriva do ponto de vista governamental, né? E as medidas que são tomadas são contra o povo brasileiro. Então, essa medida provisória ela é perversa, ela é cruel e ela ataca, sobretudo, a população. É isso mesmo. Aqui quem fala é o jornalista Daniel Caniato, o deputado. Eu gostaria, inclusive, de contextualizar e compartilhar com o público de casa que essa medida que o senhor mencionou há pouco, essa medida provisória, foi chamada de Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, e aí estabelece que as reduções de jornada poderão ser de 25%, 50% ou 70%. E essas porcentagens diferentes dessas terão de ser acordadas em negociação coletiva. E o limite máximo, como bem mencionou o senhor, é de 70%. Aí, deputado, além dessa medida, o governo federal anunciou um pacote que prevê um auxílio de R$ 600 por até 3 meses para os trabalhadores informais. Que avaliação o senhor faz dessa medida do governo federal, que ficou popularmente chamado de Corona Voucher? Essa medida dos R$ 600, na verdade, o governo propôs... Alô, está ouvindo? Sim, perfeitamente. Está ouvindo? Está ouvindo, né? Olha, acompanhando. Na verdade, o governo propôs R$ 200. A proposta do governo era de R$ 200. Porém, houve uma ampla mobilização no Brasil, pressão, e nós da oposição no Congresso conseguimos aumentar para 600, que ainda é pouco, para socorrer os trabalhadores da informalidade, os desempregados, as pessoas que estão abandonadas do ponto de vista da proteção social, né? Na verdade, deveria ser um valor superior a pelo menos meio salário mínimo, como está acontecendo em vários países do mundo. Nos Estados Unidos, o governo americano, está oferecendo $1.000 para que as pessoas fiquem em casa, no mínimo $1.000, R$ 500 a mais quando existe uma criança no lar. Na Itália, na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha, em vários países do mundo, o governo está construindo uma proteção social. Na Rússia agora, né, foi decretada férias coletivas, todo mundo fica em casa recebendo seus salários, e o governo entra com aporte para que não haja demissão, nem dos servidores da iniciativa privada, nem entre os servidores públicos. Quem está na informalidade será protegido. Aqui no Brasil,
o governo só libera R$600, mas não liberou ainda, porque nós aprovamos no Congresso, e o governo está dificultando o pagamento, colocando barreiras burocráticas e judiciais e jurídicas para não pagar os R$600, fazendo chantagem, dizendo que o Congresso tem que aprovar uma MP para que ele possa pagar, questionando de onde virá o dinheiro para pagar os R$600. Mas ele não criou nenhuma dificuldade, o governo Bolsonaro, para dar agora, recentemente, R$1,2 trilhão para os bancos que foram socorridos, com uma pressa imensa. Assim, do nada, os bancos receberam mais de R$1 trilhão, sem burocracia, sem empecilho jurídico nenhum. Foi de uma rapidez assim, incrível, né? Então, para socorrer os bancos, os grandes empresários, o governo não cria nenhum tipo de obstáculo, ele aprova na hora. Para socorrer os trabalhadores, então, tem demora, tem burocracia, tem empecilhos jurídicos. Então, e agora essa medida de atacar os trabalhadores da iniciativa privada, autorizando a suspensão dos contratos. O trabalhador não vai conseguir negociar com o empresário agora, ele está fragilizado, os sindicatos estão amordaçados, né? Foram enfraquecidos com a reforma trabalhista. Então, o trabalhador está entregue à sua própria sorte. Então, o governo não está colaborando, o governo está colocando mais gasolina na fogueira, criando um clima de terror e de medo para que a população volte a trabalhar imediatamente. Volte a trabalhar, não, para que ela morra, né? Porque se ela voltar ao trabalho agora, nós vamos ter não milhares de pessoas mortas, mas milhões de pessoas no Brasil, como já vem acontecendo no mundo todo. Justamente é sobre isso que eu gostaria de conversar com o senhor. A minha próxima pergunta trata justamente dessa discussão desses dois grupos, porque tem uma linha que defende que a quarentena deve ser total, as pessoas devem ficar em casa, e tem aquele outro grupo que defende uma flexibilização da quarentena sob o argumento de que o país não pode parar, que a economia precisa ser movimentada. Inclusive, tem aquela teoria da quarentena vertical e a outra horizontal. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise dessa discussão muito em voga agora. Olha, todos os pesquisadores, todos os cientistas, né, todos os sanitaristas, todos os órgãos de saúde do Brasil e do mundo, do planeta, né, adotaram o isolamento horizontal, a quarentena. Todos os países do mundo estão seguindo essa linha. A Organização Mundial da Saúde adotou essa linha com seus técnicos, pesquisadores, com especialistas em doenças contagiosas. Então, a ciência está dizendo isso, né? Agora, só alguns poucos malucos e genocidas que estão indo na contramão. Eu prefiro acreditar na Organização Mundial da Saúde, eu prefiro acreditar na ciência, nos pesquisadores, no Ministério da Saúde, né? Eu prefiro acreditar no que os países estão fazendo no mundo todo do que acreditar no Bolsonaro e na Regina Duarte, né? Se alguém quiser acreditar neles, que acredite e que morra acreditando neles, mas eu prefiro acreditar na ciência, na Organização Mundial da Saúde, do que nesses lunáticos, nesses genocidas. Então, nós não podemos entrar nessa, né? Até mesmo no governo, o próprio governo não acredita no Bolsonaro, o ministro dele disse que não, que é para todo mundo ficar em casa, né? Vários setores do governo, ministros, não estão seguindo a orientação do genocida social Bolsonaro, não acreditem nesse lunático, né? Nessa pessoa desequilibrada, arrogante, violenta, né? Sociopata, que pode levar o Brasil a um grande genocídio social. Dissonância, se é que podemos chamar assim, entre o governo federal e os estados, porque o governo federal, por meio do presidente da República, tem dado algumas opiniões que vão na contramão, ou pelo menos não estão alinhadas ao grupo de governadores. O Brasil tem perdido nesse sentido? Todos não estão remando na mesma direção? O senhor acha que é por aí? Ou
existem algumas figuras, como, por exemplo, alguns ministérios, que podem colaborar nesse sentido? Não, eu acho primeiro que o presidente está isolado. Todos os estados estão fazendo a quarentena, os municípios, então os prefeitos, os governadores entenderam, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, né, as assembleias legislativas, as universidades, né, os institutos de pesquisa. O Brasil entendeu a importância da quarentena, porque nós estamos acompanhando as mortes pelo mundo todo, as imagens correm o mundo, o que está acontecendo agora no Equador, em vários países do mundo. Então, o povo já percebeu a gravidade da situação. Agora, uma parcela pequena, que é influenciada, talvez pelo presidente, tem ainda resistido, mas a população está certa, os governadores estão corretos nessa posição, e o próprio governo, os próprios setores do governo também já entenderam isso. Por isso que não estão embarcando na onda do Bolsonaro. Eles abandonaram, né, o Bolsonaro. Ele está sozinho, inclusive dentro do governo. Ele fala praticamente sozinho. Deputado, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as sugestões que o senhor tem para a manutenção dos empregos. Há, então, um medo, né, generalizado no país para que essa manutenção ocorra. Muitas empresas já estão demitindo. Queria que o senhor falasse um pouquinho o que fazer nesse período. Olha, o governo federal ele tem que socorrer os trabalhadores. Em primeiro lugar, as pessoas que estão mais vulneráveis, né? Os informais, os moradores em situação de rua, os desempregados, essas pessoas que estão à margem, que estão abandonadas pelo Estado, pela iniciativa privada. Depois, socorrer os trabalhadores que estão na iniciativa privada e os servidores públicos. Isso aí não tem segredo. O Brasil é um país rico. O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. O Brasil tem um PIB altíssimo. Aí é a hora de canalizar esses recursos, esse dinheiro, que é do povo brasileiro. O PIB é construído, é a riqueza do Brasil. Essa riqueza é construída pelo povo brasileiro, pelos trabalhadores. Essa riqueza é nossa, são os impostos arrecadados. Então, esse dinheiro, que é do próprio povo brasileiro, tem que, nesse momento, ser direcionado ao povo brasileiro, na proteção social. O Brasil, ele, por exemplo, tem mais de 300 bilhões de dólares em reservas cambiais. É um dinheiro guardado. Esse dinheiro é como se fosse uma poupança de uma família, uma grande poupança. Numa emergência, você tem que usar essa poupança, esse dinheiro, para socorrer a população. E aí, com as empresas, para manutenção dos empregos, a empresa não pode mandar embora. O governo tem que baixar uma medida provisória agora, garantindo estabilidade no emprego. E o governo repassa o dinheiro dos salários para as empresas pagarem os salários dos trabalhadores. Então, isso é muito fácil de ser resolvido, basta um interesse político, né? O Brasil paga, ele tem que suspender, por exemplo, o pagamento da dívida pública brasileira, que consome bilhões, quase metade do orçamento do Brasil é destinado ao pagamento de juros e amortização da dívida pública brasileira. Então, tem que suspender o pagamento nesse momento e direcionar esse montante para socorrer os trabalhadores, as trabalhadoras da iniciativa privada, os servidores públicos, os desempregados, os informais, as empregadas domésticas, os profissionais liberais, todos devem ser socorridos. Repito, o Brasil tem muito dinheiro. É isso que o povo brasileiro tem que entender. Acontece que esse dinheiro está concentrado na mão de 1% da população. E o Bolsonaro está a serviço desse 1%. Por isso que ele insiste, né, em encaminhar o povo para o trabalho. Ele quer que as pessoas voltem porque ele está a serviço de meia dúzia de empresários do Brasil. 10h15, estamos conversando com o deputado estadual pelo PSOL, Carlos Gianazzi. Deputado, alguns especialistas apontam que o pico por contaminação por coronavírus deve acontecer em algumas semanas. E aí eu pergunto para o senhor, o sistema de saúde do Brasil, o sistema público de saúde,
está preparado para conseguir abrigar e tratar tantos doentes? Que mágica é essa que os governantes vão conseguir fazer para dar conta desta demanda? Olha, primeiro que o nosso sistema único de saúde, a nossa saúde pública, sempre foi subfinanciada, nunca houve investimento. Então, já é um sistema totalmente precarizado, sucateado. O nosso sistema de saúde nunca deu conta de atender a população. A maioria da população que precisa do SUS é praticamente abandonada porque não há investimento. O SUS é muito importante, a construção dele, o arcabouço jurídico, né, o seu sistema de funcionamento, mas ele tem que ter financiamento. E os governos nunca financiaram minimamente o Sistema Único de Saúde. E o coronavírus jogou luz sobre isso, mostrou que a falência da saúde pública, a falta de investimento governamental. E agora a situação piora, né? Logicamente que o SUS não vai dar conta de resolver. Nós precisamos de muito financiamento, nós temos que dobrar o financiamento no SUS, mas nesse momento, por falta dessa irresponsabilidade, dessa leviandade histórica do governo com o SUS, nós vamos ter muitas dificuldades e muita gente vai morrer por conta dessa omissão histórica de muitos governos e, sobretudo, esse do Bolsonaro, que já vem reduzindo os recursos da saúde pública, da pesquisa, do investimento em ciência. Então, nós vamos pagar um preço muito caro. Então, o sistema não está preparado para absorver essa grande demanda humanitária. Nós não vamos conseguir. Não é à toa que vários prefeitos e governadores estão já construindo hospitais de campanha. Aqui em São Paulo, a prefeitura já construiu um hospital de campanha no estádio do Pacaembu, um outro no AMB, porque o nosso sistema é precarizado, é pequeno, não dá conta de atender. Só que, ao mesmo tempo, nós temos hospitais abandonados na cidade de São Paulo. O vereador Celso Genazzi, lá na Câmara Municipal, fez um mapeamento. O Hospital Sorocabana, que é o hospital público, está basicamente fechado, só tem 2 alas funcionando para a prefeitura ali. Ele denunciou o Hospital de Parelheiros, que está subutilizado. Tem um hospital que não foi inaugurado ainda, que é um hospital público, o hospital lá na Zona Oeste, acho que é na Vila Nova Cachoeirinha. Nós temos hospitais privados fechados, o Hospital Oswaldo Foz, da região do Campo Belo, o Hospital São Leopoldo está fechado na Avenida Santo Amaro, o Santa Marta, o Hospital Santa Cecília, aqui na região do centro. Então, ele fez um mapeamento, entregou no Ministério Público, entregou na Prefeitura, para que esses hospitais sejam reabertos. Isso na capital. Nós nem fizemos ainda o mapeamento do interior, que deve ter hospital fechado também no interior, que está totalmente abandonado por essas políticas públicas de saúde. O Hospital do Servidor Público Estadual também está com grandes dificuldades por falta de investimento. O Hospital do Servidor Público Municipal, que são 2 grandes hospitais aqui da cidade de São Paulo, que vão atender os servidores públicos, não terão condições também, porque já estão sucateados, degradados pela falta de investimento. Legal, deputado. Inclusive, quero só colaborar com essa entrevista e lembrar para o nosso público que esses 2 hospitais que o deputado mencionou, aqui na cidade de São Paulo, os hospitais de campanha do estádio do Pacaembu, que vai oferecer 200 leitos, e também do AMB, que vai oferecer, salvo engano, 1.800 leitos, eles já estão praticamente concluídos e, salvo engano, entrarão em operação já nos próximos dias. Deputado, informações importantes e uma análise muito aprofundada da situação do Brasil e como o país tem enfrentado essa crise da pandemia por coronavírus. Muito obrigado pela gentileza em atender a nossa equipe. Boa sorte para o senhor e muito em breve estaremos juntos de volta aqui na Assembleia Legislativa. Ô Daniel, só posso falar mais uma coisa antes por de gentileza, terminar? Fique à vontade. Muito rapidamente, eu queria, Daniel, aproveitar a oportunidade, porque eu tenho acompanhado aí uma movimentação de vários partidos e de vários parlamentares apresentando a proposta de redução salarial dos servidores públicos. Eles estão apresentando projetos de lei, apresentando indicações. Aí na Assembleia Legislativa já tem deputados defendendo essa proposta, na Câmara Municipal, no Congresso Nacional, enfim.
defendendo um ataque aos salários dos servidores públicos, das professoras, dos servidores da segurança, da saúde pública. Eles querem redução salarial. Isso é uma hipocrisia muito grande, é uma demagogia barata, um oportunismo macabro num momento como esse. Dizer que nós não vamos permitir isso, porque esses servidores que eu citei já estão há muitos anos com os salários arrochados e defasados. Então, essas propostas estão demagógicas, hipócritas e oportunistas. Nós não vamos tolerar esse tipo de proposta, não vamos aprovar isso. Nós não podemos reduzir os salários nem dos trabalhadores da iniciativa privada, nem dos servidores públicos. A questão é uma outra, né? O Brasil é rico, o Brasil tem muito dinheiro, tem que direcionar o seu orçamento para proteger a população, manter a população em quarentena, mas com financiamento, porque a população tem que ficar em casa, mas tem que comprar comida, remédios, material de higiene, e ela tem que ser financiada para isso. Vamos seguir aí o exemplo dos Estados Unidos e da Rússia, que já estão tomando todas essas providências que eu citei aqui. Muito obrigado, parabéns aí pela programação de vocês. Carlos Gianazzi, deputado estadual pelo PSOL, muito obrigado por sua participação. Contamos sempre com a sua colaboração aqui no Jornal da Rede Alesp. Priscila. Obrigada, deputado. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco.